Olá, graça e paz. Nós vamos dar início a mais essa semana, hoje compartilhando com você uma palavra que o Senhor ministrou ao meu coração de uma forma muito especial. E eu quero te dizer, desde já, que essa semana será uma semana de bênção para a sua vida. Então, se você chegou até esse vídeo hoje, se você parou o que você estava fazendo, ou até mesmo você colocou esse vídeo para você ouvir durante alguma atividade do seu dia, eu tenho certeza que Deus ele vai ministrar uma palavra especial ao seu coração que vai te dar força, que vai te dar ânimo para você caminhar mais essa semana na presença dele. Bom, e o nosso tema de hoje é sem limites. Foi de uma maneira muito peculiar, eu acho assim, digamos que Deus me deu esse tema. E foi num dia comum, né? Num dia normal, que eu estava aqui na minha casa. E quando eu cheguei aqui, faz 2 meses que eu tô morando nessa casa onde eu tô hoje. Quando eu cheguei aqui, não tinha cortina. E como meu pai ele estava trabalhando muito, ele demorou um pouco para colocar a cortina aqui para mim, né? Ele arrumou outras coisas, mas a cortina foi ficando para depois. E eu tinha muita necessidade que tivesse a cortina. E assim, a cortina que tem aqui na minha janela é uma cortina muito simples. É só um pano fino e muito simples mesmo. Ela chega até às vezes a ser um pouco transparente, mas não deixa de ser uma cortina. Ela tampa a visão, né, de alguma forma, de uma certa forma. E tá, e esses dias eu tava analisando o antes e o depois de colocar a cortina aqui. Quando eu não tinha a cortina, todo mundo que passava aqui no corredor, da onde fica a minha casa, me cumprimentava, falava comigo. E querendo ou não, eu não tinha uma certa liberdade, né? Porque eu não estava com cortina. Então, na parte aqui da cozinha, onde a janela fica pro corredor, eu não tinha uma liberdade enquanto não tinha a cortina. E quando foi colocada a cortina, eu percebi que eu só tinha acesso às pessoas que estavam passando ali fora quando eu abria a cortina. E na hora Deus falou comigo, quando eu percebi isso, quando eu vi que as pessoas passavam e não falavam comigo, mesmo eu estando aqui, de frente para a janela, eu percebi algo e Deus falou muito ao meu coração, que a cortina, ela impõe um certo limite. Apesar de ser um pano fino, até um pouco transparente, mas ela impôs limites, ela me deu uma certa privacidade, que no caso eu precisaria. Eu tava precisando, mas eu entendi que a cortina, ela sim, ela impõe um certo limite. E na hora veio esse versículo que eu vou estar lendo aqui com você. Veio esse versículo na minha mente e o que Jesus, o que Deus fez por nós quando Ele entregou o seu único filho para morrer por nós naquela cruz. E esse versículo fica lá em Lucas, eu vou estar lendo aqui para vocês. Lucas 23, a partir do versículo 44. Eu vou estar lendo alguns versículos que diz assim: Era meio-dia, toda a terra ficou em trevas e a escuridão durou 3 horas. Uma escuridão total. A cortina do templo partiu-se ao meio, de alto a baixo. Jesus gritou: Pai, entrego minha vida em suas mãos, e deu o último suspiro. Em algumas passagens, em algumas traduções fala, deu o último suspiro e disse, está consumado, ou seja, está feito. O que eu precisava fazer, eu fiz. Eu concluí, eu concretizei. E quando eu percebi, eu me deparei com essa cena da minha vida, da minha casa, sobre a cortina, e Deus me levou a essa passagem da Bíblia, eu entendi o que Jesus fez por mim e por você naquela cruz. Eu quero te dizer hoje que o Espírito Santo de Deus, ele está ministrando em nosso coração que não existe mais separação entre nós e Deus. Não existe mais a cortina do templo. Quando Jesus deu o seu último suspiro, quando ele concluiu, quando ele consumou, quando ele terminou tudo que ele tinha para fazer aqui na terra, que era morrer em nosso lugar, nos dar vida, nos dar direito à vida,
o que ele faz? Ele rasga a cortina do templo de alto a baixo, ou seja, ele tira todo o limite que havia entre nós e Deus, entre nós e o nosso Pai. Existia uma cortina que separava naquela época as pessoas que poderiam ter acesso ao Santo dos Santos. Não era qualquer pessoa. Não era qualquer pessoa que podia acessar por trás da cortina naquela época. Existiam as pessoas certas. Só que quando Deus, ele entrega o seu único filho para morrer no meu e no seu lugar, a primeira coisa que ele faz quando Jesus termina o que ele tinha para fazer, quando Jesus se entrega, quando Jesus clama ali e dá o seu último suspiro, ele fala para mim, para você, eu terminei, eu acabei com aquele limite que me separava de você. Deus está falando para mim e para você, antes era só os sacerdotes, antes era só as pessoas certas que poderiam estar ali por detrás da cortina, mas hoje Deus, ele te deu, ele me deu um livre acesso ao Pai. E nós temos esse livre acesso através de Jesus. Nós não somos dignos, nós nunca vamos ser, mas através da graça de Jesus, da morte dele por nós naquela cruz, hoje nós temos livre acesso a Deus. Então, o que Deus quer falar comigo e com você através dessa palavra é que não há mais limites, não há mais separação. Talvez você diga aí no seu íntimo e fale, Deus, mas eu não sou digna. Nenhum de nós somos dignos. Nenhum de nós somos santos e puros a ponto de poder se achegar a Deus, mas a primeira coisa que ele fez foi rasgar a cortina do templo. Ele falou assim, não, eu quero que todos tenham acesso a essa presença. Deus, ele nos deu livre acesso a ele. Não é mais pessoas certas, não é mais pessoas selecionadas que entram no Santo do Santo. Eu e você, pecadoras, pecadores, nós temos livre acesso à presença de Deus. Então, o que Deus quer falar para mim e para você hoje é que chega. Chega de viver uma vida limitada. Chega de viver uma vida com a cortina na sua frente te impedindo de viver o extraordinário de Deus para sua vida. Porque sabe por quê? Muitas das vezes a gente limita Deus. A gente limita porque a gente não se acha digno de acessar a presença dele. Mas ele fez isso por nós naquela cruz. A entrega do seu único filho foi exatamente para isso, para que eu e você, que somos falhas, que somos falhos, para que nós pudéssemos ter acesso a essa presença. Então Deus, ele não quer que você se limite mais. Aquilo que era uma cortina, que estava fazendo separação entre você e Deus, foi rasgado de alto a baixo. Ele rasgou, ele quebrou todos os limites que impedia o ser humano de estar na sua presença. Ele quebrou tudo isso através da graça, através do sangue de Jesus que foi derramado por mim e por você naquela cruz. Deus, ele nos deu livre acesso à presença dele. Nós não precisamos mais pedir para que outras pessoas se acheguem a Deus, para que a gente possa se comunicar com ele, porque hoje eu e você temos livre acesso a ele. Sabe por quê? Porque nós temos essa falha em nós, muitas das vezes, de pedir para outras pessoas, por exemplo. Não é errado, né? Eu não vou falar para você que é errado, mas Deus, ele está falando, filha, você tem acesso a essa presença. Talvez você, com a sua pouca fé, ou talvez com a sua falta de fé, você chegue em outras pessoas que você considera mais espiritual que você e fala, tem como você orar por mim por essa situação? Tem como você interceder por mim por essa situação? Quando Deus está falando, ei, o acesso está livre. É para você esse acesso também. Talvez você olhe para a sua vida e não se ache tão espiritual como outra pessoa é, mas Deus está falando, não foi para os mais espirituais, nem para os mais dotados, nem para os que falam melhor, nem para os que louvam melhor, que eu dei esse acesso. Foi para todos.
Todos nós, independente de como nós somos, nós temos o livre acesso à presença de Deus. Então pare hoje, sabe, de colocar intermediários entre você e a presença de Deus, e entenda que você tem esse livre acesso, que você pode clamar a Ele, que você pode entrar no Santo do Santo, que você pode mergulhar, que você pode entrar nessa presença, porque o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Não existe mais a separação, não existe mais uma limitação entre você e a presença de Deus. Então eu não sei como você tem vivido a sua vida até hoje. Talvez você se sente indigno de acessar essa presença, de acessar este lugar, mas Deus está falando: ei, eu já quebrei tudo naquela cruz. Quando Jesus exclamou, gritou e falou: está consumado, Ele falou: filho, filha, eu já terminei, eu já acabei, eu já consumei. Tudo aquilo que te condenava não vai te condenar mais. Talvez você esteja se limitando porque você acha que a sua alma já está condenada, mas nós ainda estamos vivendo o tempo da graça de Deus na terra. Então, independente do seu pecado, independente das manchas que existem na sua alma, nas suas vestes, Deus está aqui hoje te dizendo: filha, filho, acessa esse lugar, acessa o Santo dos Santos. A minha graça ainda está na terra, a minha graça ainda te abraça. Você não está condenado, ainda não chegou ao fim. Tudo que Jesus fez naquela cruz ainda está valendo. Ainda está valendo o sacrifício que Ele fez por você naquela cruz. Então abrace essa oportunidade hoje. Não se limite mais, não permita mais com que essa cortina que você mesmo teceu, costurou e colocou diante de você e do seu relacionamento com Deus impeça você de mergulhar no sobrenatural de Deus, porque lá na cruz Ele já rasgou essa cortina. De alto a baixo não existe mais nada que te separe da presença de Deus, nada que te separe do Santo dos Santos. Então abraça essa oportunidade hoje e entenda que você tem livre acesso a essa presença. Você pode desfrutar dessa presença, você pode mergulhar nessa presença, porque a graça de Jesus te alcança, o perdão de Jesus te alcança, e Ele tem coisas novas, coisas grandes para te mostrar, coisas que você ainda não sentiu, não experimentou. Talvez você tenha desejo de sentir essa presença de uma forma como você nunca sentiu antes. E Deus, Ele está te convidando hoje. Vem, filha, vem, que o acesso está livre. Não há mais cortina que separe a presença de Deus da sua vida. Não existe nada mais que te limite. Deus, Ele está falando: rompa. Rompa com essa cortina, rompa com esse limite que você colocou, e saiba que desde a cruz esse limite não existe mais. Jesus, Deus, quebrou todos os limites que nos impedia de ter acesso ao Santo dos Santos. Então desfrute de uma forma gloriosa dessa presença, desfrute da presença do Pai, chore, sinta a presença dele, que o seu coração se encha quando você acessar o Santo dos Santos, e você possa viver coisas com Deus que você nunca viveu antes na sua vida. Talvez você tenha um desejo dentro de você de viver coisas extraordinárias que você ainda não viveu. E Deus, Ele está te chamando hoje. Vem, filha. Vem desfrutar da minha presença, vem viver o que você nunca viveu, vem para o Santo dos Santos, para o lugar da presença, aonde você sempre achou que não era digna de estar. Deus, Ele quer te levar para este lugar. Deus, Ele quer te mostrar coisas que os seus olhos ainda não viu, que os seus ouvidos ainda não ouviu. Deus, Ele quer te apresentar um caminho novo, uma vida nova. Então acesse este lugar hoje e saiba que não há mais limites, não há mais separação entre você e Deus. Existe um acesso
totalmente livre, que está preparado para você. Receba essa palavra no seu coração e guarde ela num lugar seguro. Todas as vezes que você sentir vontade de desistir, todas as vezes que você não se sentir digna, talvez, dessa presença, lembre-se que Jesus, ele morreu na cruz, foi por você. Foi para te dar esse livre acesso. Então saiba que não foi por outra pessoa, a não ser por você. Ele morreu por você. Não foi por uma pessoa que é pura, que é santa. Não, foi por você mesmo, que é pecadora, que é falha, que é cheio de pecados. Deus, ele morreu por você para te dar acesso à presença. Jesus, ele morreu por você para te dar acesso à presença dele. E guarde essa palavra no seu coração e desfrute dessa linda presença sobre a sua vida. E que Deus te abençoe grandemente. Que essa semana seja uma semana de bênçãos. Não só de bênçãos materiais, mas principalmente de bênçãos espirituais sobre a sua vida. Que você possa viver algo que você nunca viveu com Deus. Que você tenha experiências espirituais com Deus que você nunca viveu antes. E que Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus.